Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu queria lembrar para você, já que você contou uma história, quando eu cheguei aqui hoje, encontrei o professor Silvio Goulart, que estava aqui conosco, eu lembrei, quando a gente gravava um programa de televisão anos atrás, no meio da gravação ele soltou a seguinte frase: São Carlos é uma cidade condenada. Eu assustei assim, né? Gelei, condenada ao sucesso. E por quê? Por causa do ecossistema de inovação da cidade. Quem visita o São Carlos Experience vai entender com profundidade essa frase. Então, parabéns a você. Eu sei que tem uma equipe muito grande envolvida, mas acho que é um esforço que vai valer, já está valendo, na verdade, muito a pena. Então, muito obrigado e parabéns na sua pessoa para toda a equipe envolvida. Mas o nosso trabalho aqui é falar um pouco de mudanças climáticas, né? Aliás, mudanças climáticas e o papel da agricultura de baixo carbono ou de baixa emissão de carbono. Tem dois grandes especialistas aqui já do meu lado e os outros dois também, para a gente poder começar a falar um pouco sobre esse tema. Mas eu vou pedir primeiro que eles se apresentem, né? Cada um fale um pouco. Ladislau, quem que é você e qual que é a sua relação com esse mundo do carbono e com a agricultura de baixa emissão de carbono? E desde já, obrigado pela presença. Bom dia a todos, muito obrigado, Edilson. Satisfação estar aqui com os painelistas, aqui com esse evento. Parabéns ao Daniel e à Detrip e a todos que estão participando dessa iniciativa importante. O papel do pioneirismo sempre é um desafio, Daniel, mas a gente conta muito com isso, persevere, né? Que é uma agenda, acho que muito importante para São Carlos. Se fosse falar da década que a gente começou as atividades, além da década de 90, claramente a gente é um outsider, né? Era uma pessoa, um estranho na agenda da Embrapa, né, vindo da área de física, né, eu fiz o doutorado, mestrado, doutorado ainda no antigo Instituto de Física e Química de São Carlos, professor Germano, muita honra. E ali a gente conheceu o professor Mascarenhas, uma série de protagonistas dessa cidade. E quando a gente, né, veio para a Embrapa e iniciando esse núcleo de instrumentação aí, que hoje aí estamos aqui com o Marco Oncino, que nos lidera, a Débora, que liderou aqui, com o Bernd liderando a Pecuária Sudeste, um privilégio para a gente, mas a gente entrou, né, meio tateando para onde ia. Então, para não ficar longo, né, contar os detalhes, mas um dos temas que a gente decidiu pesquisar foi a aplicação de espectroscopias, que era o nosso background da universidade, em solos, em matéria orgânica do solo. E aí tem várias razões para estudar isso, né? E matéria orgânica, mais da metade é carbono. Então, ali já começava uma conexão, mas o objetivo ali era a fertilidade do solo, evitar processos erosivos, aumentar a capacidade de retenção de água. Tinha uma série de importâncias e não havia ainda algumas práticas de fracionamento da matéria orgânica ou estudos mais detalhados. E a gente, em alguma medida, liderou isso dentro da empresa e acabou até virando o presidente de uma sociedade internacional de substâncias úmicas, né? O primeiro brasileiro a liderar essa sociedade, que foi criada em 81 nos Estados Unidos. Então, a trajetória veio se multiplicando. Quando entra as questões ambientais, a agenda de sustentabilidade, naturalmente, carbono vinculado à matéria orgânica se tornou uma coisa muito relevante. Então, a gente, né, a partir das aplicações que vinha fazendo, e aí com o time assim, muito, muito reforçado, com a presença da Débora, que trouxe toda a componente de óptico-fotônica, a gente pôde, aí, como um grupo, desenvolver uma agenda muito virtuosa, Edilson, e gerar aí resultados que hoje estão associados às chamadas métricas do mercado, né? Esse é um desafio atual, global, não é o Brasil que enfrenta esse desafio das métricas, mas a gente pode trazer algumas contribuições que a gente vai ter oportunidade de tratar aqui. Então, de uma forma assim breve, e logicamente a componente internacional, de cooperação internacional com universidades relevantes. Eu fiz meu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. A participação nessa Aliança Global de Gases de Efeito Estufa, a gente foi convidado, hoje é um painel que tem mais de 60 países, o Brasil é representado. Eu sou o co-chair de uma das plataformas. Isso faz uma diferença importante e dá a possibilidade de a gente estar no lugar certo para colocar, defender o que a gente tem de positivo e aquilo a gente tem que corrigir, poder trazer isso de forma inequívoca para nossas agendas, tanto de negócios quanto da academia. Então, não sei se atende, Edilson, de forma breve, isso que eu trago. Muito obrigado. Obrigado, Ladislau. Essa experiência internacional, sem dúvida, é muito importante. O Ladislau também foi coordenador do laboratório virtual que a Embrapa tem nos Estados Unidos, que é um programa que se chama LabEx.
E quem também tem muita experiência internacional, é hoje também uma das referências internacionais, como o Daniel falou, é o Alexandre Berndt. Mas, Alexandre, se apresenta para o pessoal e conta como é que você entrou nessa história de carbono e agricultura. Bom dia, Edilson. Bom dia a todos. Também faço coro com o Ladislau aqui, parabenizando Daniel, Detrip e todo esse desenvolvimento, né, do São Carlos Experience. Não sei se a minha história é tão complexa quanto a do Ladislau, mas eu sou biólogo de formação. E não satisfeito com a ciência básica, eu fui estudar uma ciência mais aplicada, que é a agronomia. Então eu tenho a formação de biologia e agronomia. E essa formação dupla sempre me acompanhou na busca da conciliação da produção com a preservação. Sempre tive isso muito arraigado. E no começo dos anos 2000, eu tive a felicidade de ser estagiário aqui da Embrapa, da Pecuária Sudeste, na época em que o Odo Primavesi conduzia os primeiros trabalhos com emissões de gases, os primeiros do Brasil, conduzidos aqui em São Carlos. Então, São Carlos foi pioneira nisso também. E naquela época eu estava trabalhando em outros projetos, mas aquela sementinha ficou plantada ali daquela questão das emissões. Depois eu fui trabalhar na pesquisa do Estado de São Paulo, no Instituto de Zootecnia, e voltei para a Embrapa para aprender com o Odo. Eu fui a última pessoa treinada pelo Odo na técnica, né, de coleta de gases de efeito estufa, que era algo que eu queria conhecer mais. E eu queria conhecer mais, e a Embrapa precisava desesperadamente desse conhecimento, porque o Odo aposentou. E ficou um vácuo ali, parcial, temporário, né? Depois, em 2010, eu tive a felicidade de ser contratado pela Embrapa e voltei com todo o meu conhecimento de metano aplicado diretamente na Embrapa. E naquela época, tinha acabado de sair um relatório muito contundente da FAO, que se chama Livestock Long Shadow, que fala da grande sombra da pecuária, né? A pecuária como uma vilã do aquecimento global, e a gente não tinha muita informação para contrapor isso. E aí a Embrapa, junto com várias instituições parceiras, foi protagonista nesse primeiro estudo, em grande escala nacional, nos 6 biomas brasileiros. Qual é a situação real das nossas emissões? O que disso tem verdade e o que não tem de verdade? O que tem de falha e o que tem de oportunidade? Então a Embrapa estudou bastante isso e eu tive a sorte de entrar nesse momento rodando esse projeto. Fizemos muitos estudos, muito trabalho e chegamos no momento que estamos hoje, né, em que a comunidade científica global já reconhece que a importância da pecuária é menor do que era em 2006. O relatório da FAO apontava 18% das emissões. Hoje, os relatórios mais atuais apontam entre 8% e 9%. E a pecuária não diminuiu. O consumo de carne não diminuiu. O que melhorou foi o entendimento sobre o sistema de produção e a produção da pecuária. E isso graças à ciência e tecnologia brasileira, e nesse ponto São Carlos tem um protagonismo realmente muito importante. Então, é uma breve história da minha passagem aqui, por enquanto, desses 20 anos nos estudos de metano. Obrigado, Alexandre. Você falou em momento atual, e no momento atual, ESG é uma sigla que a gente ouve em toda parte. E o Rodrigo, que nos dá satisfação, hoje veio de São Paulo aqui acompanhar e participar desse painel do São Carlos Experience, tem atuado muito nessa área. Se apresenta aqui para o pessoal, Rodrigo, conta um pouco aí dessa sua trajetória ligada ao mundo do carbono e da agricultura de baixo carbono. Bom dia a todas e todos que vieram prestigiar e conversar, dialogar um pouco sobre esse tema que é tão complexo, mas tão necessário, que é o tema da descarbonização da economia, e vinculando com o agro, né, que é tão pulsante e tão necessário também para a nossa economia. Eu quero agradecer o convite feito pela doutora Débora, dizer que vir de São Paulo para cá não é nem de perto algo muito impactante comparativamente com a possibilidade de aprender que eu tenho aqui com a qualidade dessas pessoas que compõem o painel, né? Então, onde há possibilidade de aprender, eu me desloco para aquele rumo, e é por isso que eu estou aqui. Eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas como professor no management. Então, fiquei muito feliz de verificar no painel anterior
as preocupações com a gestão. E quando você se preocupa com gestão, logicamente que você tem que estar atualizado com as tendências globais. E as tendências globais, que na verdade já se apresentam como algo presente, né, envolvem você fazer a sua evidenciação, mostrar como que você pode, por meio da agricultura, da cadeia de valor agroalimentar, na verdade, que é mais amplo o conceito, entregar produtos para democratizar o acesso aos alimentos, de modo que você pode, ao mesmo tempo, regenerar. E eu acredito que é isso que nós vamos conversar um pouco hoje aqui. Falar sobre o fortalecimento da nossa economia por meio da cadeia de valor agroalimentar, fazendo bem a gestão, ao mesmo tempo que se faz o bem. Obrigado, Rodrigo. Fábio, você, como é que é essa trajetória, como é que você hoje é um empresário, né? Você é o CEO da Agrorobótica, mas você já trabalhou em outras empresas. Como é que começou essa sua conexão com o mundo do carbono e agricultura? Pessoal, bom dia. Meu nome é Fábio Ângeles, eu sou engenheiro agrônomo, o fundador e CEO da empresa Agrorobótica, que está sediada aqui em São Carlos. É um prazer estar falando com vocês aqui no evento, né, do São Carlos Experience. Agradecemos o convite pela Embrapa Instrumentação, doutora Débora Milori. A Agrorobótica, ela nasceu aqui em São Carlos, né, com uma tecnologia inovadora. Eu sou engenheiro agrônomo. Lá em 2014 eu trabalhava numa multinacional e participei de um evento muito parecido que a Embrapa faz com esse, né, chamado Ciagro, lá na Embrapa Instrumentação. E lá eu conheci uma tecnologia chamada Libs. E eu já trabalhava atendendo agricultores, entendi um pouquinho das dores do campo, as dores do planeta Terra. Falei, nossa, esse negócio resolve um monte de problema, né, para a agricultura. Aí começou 2015, eu busquei a Débora lá na Embrapa Instrumentação. Eu falei, Débora, nós queremos abrir uma empresa, uma startup na época, né, para começar a trabalhar com fertilidade do solo, para digitalização, né? Para vocês entenderem, hoje na agricultura, 40% do custo de produção do agricultor é com corretivos e fertilizantes, que é o nutriente que a planta come. Então, a nossa tecnologia, que é a mesma que a NASA usa lá no Curiosity Rover, digitaliza o solo e traz um mapa de agricultura de precisão para o agricultor. Então, com base nisso, a empresa foi fundada e teve um desafio gigante, né? Todas as dores que os empreendedores falaram aqui, de transformar isso em negócio, né? Primeiro, um desafio de pesquisa e desenvolvimento de 5 anos, né? A Agrorobótica ficou incubada internamente dentro da Embrapa Instrumentação de 2015 a 2019. Em 2018, eu tomo a decisão de sair da multinacional que eu trabalhava para focar no negócio. E aí a Embrapa também, mais uma vez, fez a ponte com o fundo de investimento que o Vitor falou aqui, a NT Agro, né? E a NT Agro fez um primeiro aporte na Agrorobótica. E que nem o Vitor falou, o aporte de investimento é só para começar a caminhada, a jornada para levar a solução tecnológica para o mercado. Na verdade, você tem que agregar valor no seu produto, no seu serviço, para o mercado pagar isso. E aí a Agrorobótica começou a operar, né? Hoje ela é uma empresa, ela está perto da Washington Luiz ali, com o primeiro centro fotônico do mundo voltado para a agricultura. Trabalhamos internamente ali em 30 pessoas e temos uma tecnologia de hardware e software chamada Plataforma de Inteligência Artificial AgLibs, que leva toda a digitalização dos solos na agricultura, tanto para carbono quanto para fertilidade. Então, um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. Então, o solo está vinculado com carbono, que nem o Ladislau falou, e depois a gente vai falar como nós estamos transformando isso em uma monetização inovadora para os agricultores. Obrigado aí. Passo a palavra aí, Fragalho. Obrigado, Fábio. Bom, a ideia é que o pessoal interaja, mas aqui o nosso painel, muita gente que está aqui acompanhando deve estar se perguntando. Afinal de contas, a gente está falando em mudanças climáticas. A agricultura de baixa emissão de carbono, ela é protagonista ou ela é coadjuvante nesse cenário? E o Brasil, como é que fica? Vamos começar a ouvir um pouco o lado da ciência aqui com o Ladislau e com o Alexandre. E se vocês quiserem fazer intervenção, aqui é um painel, então é um formato bem de bate-papo, né, Daniel? Vamos lá, Ladislau. Aliás, eu falei no começo do conceito, né? Baixo carbono ou baixa emissão de carbono? Obrigado, Edilson.
Não, aqui acho que o Alexandre depois complementa muito melhor que eu, com certeza. Assim, o termo preciso é baixa emissão de carbono. Agora, baixo carbono é um nome sintético, né, simplificado, e para dar toda a facilitação da comunicação também. Então, a gente pode falar mais disso. Não, o fato do agro, bom, o agro sempre tem que ser protagonista, né? A gente vive um momento que segurança alimentar é uma coisa decisiva para o planeta. E, infelizmente, em funções até de questões de guerra, em pleno século XXI, no nível que está atingindo, a questão da segurança alimentar é uma coisa muito crítica. E ela é protagonista porque ela é impactada diretamente pelas mudanças climáticas. Ela é uma vítima, assim, muito significativa das mudanças climáticas. Porque se você tem um período acentuado de calor, de seca ou de excesso de chuva, é a indústria a céu aberto. Então, o agro tem toda uma conexão com as mudanças climáticas que, antes de pensar se é vilão ou não, ele é vítima muito séria. Então, tudo que tiver de negócio associado à questão de práticas, processos, tecnologias que mitiguem ou que atenuem o impacto das mudanças climáticas na agricultura é muito crítico, muito, muito relevante. Agora, quando você fala, bom, mas e o agro? Como o agro participa disso? E aí a gente ouve todo um direcionamento. Porque quando você olha para mudanças climáticas, quem que são os grandes responsáveis? A emissão do gás de efeito estufa. Quem que mais emite gás de efeito estufa? São os combustíveis fósseis. São material de origem fóssil. Então, isso, no mundo, é 70%, incluído o Brasil, nessa agenda. Quando vem para o Brasil, a gente vai para a questão da mudança do solo, e que aí todo mundo associa, isso é agro. Isso é desmatamento, pode ser desmatamento ilegal, desmatamento para garimpo, desmatamento para coisas predatórias, de só usar madeira e largar aquilo. Isso é 50% das nossas emissões, outros 20% é do nosso agro. Então, mudança do solo e agricultura, agropecuária, responde por 70%. Então, isso gera, o problema do Brasil é o agro. Não é. E aí, professor Germano, o fato da gente já ter uma matriz energética muito mais renovável, com a hidroeletricidade, com o bioetanol, quando a gente olha as contribuições dos setores, a contribuição da energia para a emissão não é tão significativa quanto é em outras regiões. Mas aí, quando junta tudo, o problema do Brasil está mudança do solo e desmatamento, e agricultura, agropecuária, precisa segurar isso. E não é bem assim. Então, trazendo o foco para que o agro vem fazendo nessa trajetória de como todo o setor de atividade econômica, a indústria, o comércio, o agro, como o agro está se preparando para atuar. E aí, com certeza, o Alexandre tem exemplos concretos, né, dessa trajetória particular da pecuária, mas toda ligada à agropecuária, a gente pode dizer que está fazendo com muito virtuoso. Quando você pergunta, Edilson, existe um plano de agricultura de baixa emissão de carbono, chamado Plano ABC, já lançado em 2010, que já percorreu 10 anos, entregou mais de 170 milhões de CO2 equivalente mitigado por práticas agropecuárias, depois a gente pode falar mais disso, e lançou uma nova edição a partir de 2020, chamada de ABC+, que são práticas que levam a uma maior sustentabilidade. Uma pastagem recuperada, bem manejada, sequestra carbono, o rebanho bem manejado, com redução do tempo de vida, emite menos metano, as práticas de plantio direto que foram adotadas pelas áreas de produção de grãos maciçamente, e essa foi uma área que a gente militou por muito tempo, demonstrando que em relação ao manejo convencional, com aração, gradiação do solo, você aumenta o conteúdo de carbono no seu plantio direto, principalmente em áreas de cerrado, e isso é muito, muito relevante. Então, tem uma série de oportunidades, questão de uso de bioinsumos, a fixação biológica de nitrogênio, que elimina praticamente na cultura da soja o uso de adubação nitrogenada, que é derivado do petróleo, é uma solução espetacular, com um impacto muito positivo para o bolso do produtor e evita deixar disponível nitrogênio em excesso no solo, que gera o N2O, que é um gás 300 vezes mais potente que o gás carbono. Então, assim, Edilson, e a todos aqui, de forma breve, como uma intervenção, eu entendo, o agro é sim protagonista e está fazendo a lição de casa. Tem oportunidades, tem desafios para serem feitos? Tem muitos. E essa questão de controlar o desmatamento é uma responsabilidade de governo, de país,
não é de uma gestão. Isso é muito relevante para a gente possa separar o joio do trigo, senão a gente vai ficar, sim, internacionalmente sendo bombeado. Na medida que a nossa produção e nossa produtividade agrícola cresce e o desmatamento cresce, então a pessoa pensa que a gente produz no Amazonas, quando o grande eixo de produção é o centro-sul do país, a milhares de quilômetros distante da Amazônia. Então, são alguns aspectos que acho que vale a pena esclarecer. E da nossa contribuição, assim, é a questão das métricas. A questão, né, que o Fábio está trazendo, você ter protocolo e ter métrica para entregar para o produtor, entregar para o mercado, tenha confiança no carbono do agro. O carbono do agro é rastreável, é certificável. Então, essa é uma agenda, né, com as técnicas livres, como ele mencionou, que a gente vem apoiando muito. Isso é uma solução internacionalmente inédita. A gente fica contando uma contribuição, está no rover, mas não está no agro, não estava no agro. E aí, com a liderança da Débora, um trabalho espetacular, a gente tem a oportunidade de participar disso, colaborar, e aí trazendo uma agrorobótica, uma primeira com agrofotônica privada, e gerando todos os contratos com grandes players, e também deve aumentar muito esse protagonismo brasileiro. Então, tem solução da ciência, tem solução tecnológica e tem protagonismo de um agro diferenciado. Tá? Mas acho que, com certeza, o Alexandre consegue trazer muito mais evidência da importância e do protagonismo do agro. Obrigado. Alexandre, o Ladislau falou de manejos, de práticas, e você atua num setor que muitas vezes é bombardeado, né? Que é a pecuária. Sim, faz parte, né, do nosso trabalho. Mas voltando à sua primeira pergunta, Edilson, agricultura de baixo carbono, baixa emissão de carbono, na verdade, não há nenhuma atividade humana que não emita carbono. Então, se você pensar no carro, é fácil você imaginar no escapamento está sendo emitido carbono pela queima do combustível fóssil, Ladislau já destacou. Um carro elétrico nem escapamento tem. Mas, para produzir aquelas baterias, foi consumido muita energia e muitos insumos, então ali você tem um carbono embutido. Então, baixo carbono resume bem, mas, na verdade, para a pecuária, o que nos interessa muito é o balanço do carbono. E pode ser alto, médio ou baixo. Então, o que nós entendemos por balanço? Aquilo que é emitido pelo gado e aquilo que é removido pelo sistema de pecuária, que aí depois eu vou passar a bola para o Fábio explicar bem mais, que é o lado do carbono, removido. E por que essa discussão é importante? Esse evento está acontecendo num contexto da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que começou semana passada. Primeiro município do país a colocar a sua semana municipal em curso dentro de um contexto de uma semana nacional que vai acontecer o ano que vem, liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Na semana passada, nós tivemos num evento ali na Câmara, uma palestra do Paulo Artacho, professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, que talvez seja um dos maiores especialistas em mudanças climáticas do mundo, do Brasil com certeza. E o que ele nos falou? Essa barreira de 1,5 graus, que a gente vem discutindo, vem vendo na mídia, já foi. Nós já estamos além desse 1,5 graus. Por uma razão simples, que a média é global. Se o planeta é 70% coberto por água, e a água tem uma inércia de temperatura mais favorável, o calor na Terra vai ser maior na superfície, né? na porção terrestre. Então, nós já estamos nesse momento de aquecimento crítico. Nessa sala tem 9 climatizadores, funcionando a todo vapor. Não está fresquinho, tá? Olha só, isso é o aquecimento, a previsão de chuva. Então, nós já estamos vivendo essa realidade. Uma seca na Amazônia do Rio Negro, o nível mais baixo em 121 anos. Que a gente sabe, nunca aconteceu antes. Começou a medir há 121 anos atrás, é o nível mais baixo. Abastecimento de Manaus não acontece mais. Zona Franca de Manaus está parada, porque não chega mais barco com container para a Zona Franca funcionar, no Amazonas. E lá no sul, o que nós temos? Chuvas, excedentes de chuva, prejudicando safra. Então veja os contrastes que estão acontecendo no mundo. A gente tem os nossos exemplos aqui, né? E como nós conhecemos bem São Carlos, que Deus nos livre de uma enchente no Mercadão esse ano, que frequentemente acontece. Eu digo frequentemente que são esses eventos extremos que têm aumentado a sua frequência. Então, é um cenário de alerta,
Como o Ladislau comentou, a agricultura, de forma geral, é uma grande vítima disso. Por quê? Para quem lembra das aulas da escola, a gente tem um processo de fotossíntese, que é o processo mais eficiente de pegar energia do ambiente e trazer num produto, numa síntese de uma molécula de planta, numa estrutura de planta. A fotossíntese evoluiu com as plantas para uma temperatura ótima de uma enzima ali, que se aquecer muito, a fotossíntese tem pane, não vai funcionar tão legal. E a nossa produção de agricultura e pecuária é baseada em plantas. Então, olha o risco, né? A ameaça que tem para a agricultura. Mas nós temos que sempre olhar o outro lado do copo meio cheio. Nós temos oportunidades, nós já desenvolvemos muita ciência para antever esses cenários críticos para a agricultura. Então, nós temos modelos que prevêem aonde vai chegar a temperatura e nós sabemos o que nós temos que fazer. Café, talvez não vai produzir em São Paulo, vai produzir numa área mais fresca. Mas por que não escolher uma variedade de café que se adapta às condições? Nós temos oliveira no Brasil que até 20 anos atrás não tínhamos. Então, o trabalho da ciência é isso, é antever, buscar sistemas de produção adaptados. E trazendo um recorte para a pecuária, nós temos um sistema de produção que a Embrapa tem desenvolvido e tem divulgado muito, que é um sistema de integração entre vários componentes de produção. Então você tem lavoura, pecuária e floresta acontecendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. É só vocês atravessarem a Washington Luiz, passar na UFSCar, andar 3,5 km, vocês vão ver exemplos excelentes disso lá na Embrapa Pecuária Sudeste. Qual é a grande diferença desse sistema? Você produz madeira, produz grão, produz carne no mesmo sistema. Para um produtor e para um cientista do mundo temperado, do hemisfério norte, ele não consegue entender. No Brasil, as plantas crescem todos os dias, mesmo com a falha de fotossíntese. As plantas crescem todos os dias. Então, você tem produção primária, produção de biomassa o tempo todo. Isso é uma grande força do ambiente tropical, não é só do Brasil. A Austrália tem isso, a África tem isso, a Indonésia um pouco tem isso. E a gente tem que aproveitar esse potencial. E nesses sistemas, com agricultura, pecuária e floresta, tudo junto, a gente aproveita o sol que está lá em cima da copa da árvore, o sol que está vindo aqui numa cultura de milho, a 1,5 m, 2 metros, e o sol que chega no pasto a 30, 50 centímetros de altura. A gente está explorando os estratos de produção de uma forma mais eficiente. Preciso dizer para vocês que boi criado na sombra tem conforto térmico? A sombra provê outros serviços ambientais para a produção de pecuária. Então a gente vai enriquecendo o nosso ambiente para buscar adaptação à mudança climática. E aí eu volto na questão do balanço do carbono. Toda vez que eu cresço planta, cresço pasto, cresço árvore, eu estou incorporando matéria orgânica, carbono no solo, porque essas plantas têm raízes, e nos sistemas de árvore eu estou sequestrando o carbono naquele tronco. Então esse é o nosso balanço de carbono. O boi arrota metano? Sim. O metano é um potente gás do efeito estufa? Sim. O boi urina óxido nitroso? Sim. É importante? Sim. Mas a gente sequestra carbono nessas árvores que estão crescendo ali do lado do boi. Eu estou colocando carbono no solo e compensando as emissões. Esse conceito da compensação é uma grande força da pecuária e da agricultura tropical como um todo. Mas, o que adianta a gente saber disso se a gente não puder medir? Então, eu faço esse comentário inicial assim, um pouco mais abrangente para depois a gente ouvir de novo o papel da agrorrobótica nessa mensuração. Medir a emissão, as instituições de pesquisa têm medido. Poucos produtores têm medido a emissão, mas a remoção, por conta dessas empresas, desse conhecimento, a gente consegue medir muito mais, dada a instrumentação e o conhecimento que tem disponível já. Então, a pecuária, a agricultura como um todo, ela não é protagonista nesse cenário, porque 75% das emissões vêm do combustível fóssil e da energia que está tocando esses 9 climatizadores aqui. Mas, se a gente passar por uma etapa, a gente fala muito de descarbonização, a gente tem que falar de desfossilização. Se a gente parasse de usar combustíveis fósseis, a gente ia diminuir demais as nossas emissões. Se a gente aliar isso a uma matriz energética mais limpa que o Brasil já tem, de biomassa, de solar, eólica, hidrelétrica, a gente diminui essa fração também. Vai sobrar o quê? A agricultura. E aí a agricultura vai ser protagonista. Porque a gente já resolveu os grandes problemas. Vamos agora resolver também os problemas da agricultura, garantindo segurança alimentar. Porque 10 bilhões de pessoas até 2050 não vai ser fácil de alimentar com qualidade e com quantidade. Né?
Então, é um cenário bastante desafiador, mas acho que nós estamos preparados para enfrentar isso. Eu vou só trocar a ordem, já que o Alexandre falou da medição, eu vou pedir para o Fábio falar. E, Rodrigo, na sequência, eu vou pedir para você falar sobre a questão da descarbonização, já que o Ladislau falou em oportunidade, o Alexandre falou num cenário de alerta, quer dizer, como é que a gente pode transformar esse alerta numa oportunidade. Mas vamos aproveitar que o Alexandre rolou a bola aí para o Fábio chutar e falar um pouco sobre essa questão da medição, que é o trabalho que a agrorobótica está fazendo com uma tecnologia que era usada em Marte e agora a gente está usando aqui para fazer a verificação do carbono nas terras brasileiras. Perfeito. Pessoal, o planeta Terra hoje ele tem dois grandes problemas. O primeiro é a segurança alimentar, que depende da produção agrícola, e depois a sustentabilidade, que é o aquecimento global. A agricultura, que é a fazenda da porteira para dentro, o solo, ele sequestra 3 vezes mais carbono em 1 metro de profundidade do que toda a vegetação ou toda a atmosfera do planeta Terra. Então, o agricultor, da porteira para dentro, se ele fizer um bom manejo agrícola, ele consegue sequestrar carbono e produzir bem também, seguindo uma agricultura de baixo carbono. O que a agrorobótica fez nessa parceria com a Embrapa Instrumentação? Nós criamos uma plataforma chamada Plataforma de Inteligência Artificial, AGLibs, onde nós digitalizamos o solo. O que nós fazemos? Nós vamos na propriedade, a nível de Brasil, coletamos esse solo é enviado para São Carlos, é feita uma análise industrial desse solo em tempo real, com tiro laser numa tecnologia chamada LIBS, e ali a gente quantifica 23 parâmetros, que são macro e micronutrientes, que são os nutrientes de plantas, e o carbono estocado no solo. Com base nessa informação, a gente leva como proposta de valor para o agricultor a agricultura de precisão, que é a digitalização do solo dele, quanto que esse agricultor vai aplicar de corretivos e fertilizante em cada área. Um talhão ele não aplica nada, outro talhão ele aplica 50, outro talhão ele aplica 100. Isso aumenta a rentabilidade do produtor, só que ao mesmo tempo, conforme a gente aumenta a produtividade, a gente vai aumentando o sequestro de carbono no solo com as boas práticas. Aí a nossa tecnologia já mensura esse carbono no solo para inserir esse produtor no mercado voluntário internacional de crédito de carbono. Quando a gente olha assim a liderança do Brasil em nível global, quando vocês olham o planeta Terra, hoje o Brasil, o nosso agro, alimenta quase 1 bilhão de pessoas no mundo, nosso agronegócio, e 66% do nosso território hoje é floresta. Então, nenhum país do mundo pode questionar nossa sustentabilidade. Aí a agrorobótica, junto com a Embrapa, agora também, nós mensuramos quanto que é essa sustentabilidade dentro da fazenda. Foi o que o Alexandre falou, quanto que é esse balanço? Então, assim, o solo, as boas práticas agrícolas que o agricultor faz, ele sequestra o carbono no solo. Isso é chamado estoque, nós medimos. Todas as atividades agrícolas dele, calcário, gesso, insumo, óleo diesel, tudo que ele faz, ele está emitindo. Então, a nossa tecnologia ela mensura esse balanço, a poupança do agricultor, o banco dele é o solo, que ele deposita o carbono ou a madeira, né? E as emissões é o débito. Então, isso aí gera uma diferença, que gera um crédito de carbono. A agrorobótica, junto com a Embrapa, aprovou a tecnologia LIBS da maior certificadora global do mercado voluntário de crédito de carbono. Ela chama Verra, ela fica em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, o mercado de crédito de carbono no agro, ele está começando no Brasil ainda, é um mercado que globalmente, ano passado, fechou em 2 bi de dólares. As projeções do mercado brasileiro é chegar a 100 bi de dólares até 2032, 2035, e o agro vai liderar isso. Então, hoje, o carbono é uma nova moeda para o agricultor, que vai ser o crédito de carbono, mas, ao mesmo tempo, também é um padrão de entrada nos mercados internacionais para mostrar que ele tem as regras do ESG, de governança, sustentabilidade, e poder acessar um mercado com um produto carbono negativo também com preço diferente. Então, essa é um pouquinho da agenda que a agrorobótica está liderando junto com a Embrapa e o protagonismo que o Brasil assume no mundo. A população já está para bater 10 bi, né? E também a fertilidade do solo, pessoal, é muito importante. É igual um exame de sangue.
60% da produção agrícola, da porteira para dentro, depende do que a planta, como que ela se nutre, do que ela come no solo. E a nossa tecnologia digitaliza e traz essa informação para o agricultor. Então, tecnologia nacional, a primeira do mundo, nasceu numa ideia brilhante da doutora Débora, né, com o doutor Ladislau, lá em 2005, uma tecnologia que foi patenteada pela gente de hardware e software, e agora ela está sendo escalada no Brasil para depois avançar para outros países aqui da América do Sul. Acho que é isso. Obrigado. Rodrigo, contigo. O Fábio acabou de falar em moeda. Como aproveitar esse cenário que o Alexandre falou, essa oportunidade que o Ladislau citou, do ponto de vista não só ambiental, mas econômico também? Como é que você vê essa questão da descarbonização? Perfeito. Então, como eu dizia na minha apresentação, eu sou professor na FGV, no management, que trabalha essencialmente o mundo dos negócios, não é? E eu desenvolvi a disciplina ESG, ou ESG, se preferirem, que envolve o meio ambiente, o social e a governança. De modo que é um conteúdo teórico onde me debrucei com bastante afinco, porque a responsabilidade é grande para trazer esse tema. Ainda mais que mesmo quando eu não estou atuando, sendo o professor em loco, quando um colega meu atua, usa este material teórico que eu desenvolvi. Eu precisei fazer pesquisas no mundo todo sobre o que há de mais sofisticado e, logicamente, que baseado na ciência, não é? E como se não bastasse, eu vou até as unidades produtivas para colocar a mão na terra, mesmo porque em algum momento do meu material tem o protagonismo do agro. Eu estive em uma fazenda de café aqui em Patrocínio, acompanhando a colheita, né? E pude perceber que é uma família que tem uma preocupação com, por exemplo, a utilização de fungos e bactérias que consomem exatamente a broquinha do café. Com isso, eles conseguiram reduzir, no ano de 2022, 30% o uso de pesticidas. Eles têm bioreatores na fazenda. Também nós temos, nesta mesma unidade produtiva, a compostagem orgânica. Eles desenvolvem esse composto orgânico e 76% eles já dão conta com a compostagem feita na fazenda. Deste modo, não apenas eles ficaram menos vulneráveis a esta horrível guerra, Rússia e Ucrânia, porque você tem ameaças o tempo todo de rompimento no fornecimento do fertilizante, mas como estão, neste momento, dando um contributo à redução de emissão dos vilões atuais, que são os gases de efeito estufa, né? Porque o fertilizante sintético, ele emite bastante óxido nitroso. E vejam que 76% eles desenvolvem na compostagem orgânica, porque tem uma alquimia difícil para não adotar, então, os 100%, se confundem um pouquinho na composição para que possam, quem sabe, um dia adotar 100%, né? No nitrogênio, principalmente. Então, vejam, isso eu trago para as minhas aulas quando estou dando aula para turmas de negócios na Avenida Paulista. E eu noto o quanto que, de forma geral, nas cidades as pessoas não têm conhecimento do que é realmente a realidade do agro. Para vocês terem uma ideia, o nosso país, que tem 851 milhões de hectares, eu pergunto para os estudantes, quanto por cento vocês acham que é ocupado por cidades, infraestrutura e portos? Na Avenida Paulista, eu já cheguei a ouvir o número de 70%. Eu digo para eles, o Brasil não é essa selva de pedra que nós vivenciamos aqui. É 3,5% apenas, ocupado por cidades, portos, estradas, né? E o nosso agro, ele cada vez mais mostra o quanto que está atualizado por meio de pesquisas, disseminação de conhecimentos que a Embrapa entrega e que fez com que nós tivéssemos significativas reduções na participação relativa no orçamento das famílias para o consumo do alimento.
E ter alimento é decisivo para você ter a paz no mundo. No momento que a gente está se deparando com tantas guerras, ter acesso ao alimento no volume e na qualidade correta, que vai sensibilizar preço, é determinante para mantermos a paz num mundo que vai para 10 bilhões de habitantes até 2050. Mas o que vai colocar o agro dentro daquilo que eu considero um senso de justiça, inclusive nos nossos reportes de inventários de carbono? É nós desenvolvermos métricas confiáveis, e fico extremamente feliz ao ver uma agrorobótica aqui do Fábio desenvolvendo essa metodologia em parceria com a Embrapa, para nós conseguirmos demonstrar o quanto de carbono que está retido no solo, o quanto que a gente consegue sequestrar de carbono, tendo inclusive balanço negativo de carbono, mas precisamos evidenciar isso de forma científica para continuarmos sendo vistos pelo mundo com inveja. Inveja desse território que é continental, mas também para nós mostrarmos que nós temos uma economia totalmente em linha com o que o mundo espera. Uma economia que está em linha com a descarbonização. Rodrigo, eu vou aproveitar, o Alexandre quer falar também, mas só você falou aí do mundo, da questão de como olhar isso. Isso é percebido, esse papel do Brasil? Você vê que lá fora se tem essa consciência? E aí eu vou perguntar na sequência para o Alexandre. Você pode falar primeiro, porque o Alexandre acabou de voltar de uma conferência internacional. Lá fora, como é que isso está sendo visto? Porque a sensação, às vezes, que fica é que a gente está pregando para convertidos aqui dentro. Que as pessoas já sabem, mas que a gente não consegue furar uma bolha e que tenha uma percepção global desse papel, desses números todos, por exemplo, que o Fábio citou, que vários de vocês citaram. Sim, você consegue ter essas percepções, mas ela não é generalizada, porque naquela fazenda que eu mencionei de patrocínio, que tem uma agricultura que eles conseguem calcular o quanto que estão gerando, inclusive de água, nos lençóis freáticos, com o seu processo produtivo, o presidente da Nestlé embarca no seu jatinho na Suíça, desce em Uberlândia e vai visitar a fazenda, porque ele quer comprar a produção deles para produzir o seu produto. E aí você consegue obter um valor, que aí nós podemos trazer o conceito do painel anterior, do goodwill, né? Que vai acima da commodity, você vai ter o ágio, não é? Agora, não podemos também deixar de mencionar, né, Fragali, que lá na Europa você tem os pequenos produtores na Itália, na França, que eles nos veem como ameaças, né? Então fazem as pressões em cima dos seus governantes, que querem manter algum tipo de barreira. Mas eu acredito que tudo isso nós vamos conseguir superar por conta dessa nossa veia natural. Nós somos uma potência natural, e quando estivermos cientificamente lastreados com as devidas formas de métricas que sejam aceitas internacionalmente. Alexandre? Pegando esse gancho, Rodrigo, das métricas, né? De fato, os nossos argumentos, eles não podem ser no que eu acho isso, eu acho aquilo. Nós temos um papel muito importante de colocar números em cima disso. Como é que é aquela frase? Em Deus eu acredito, os outros me tragam números? É mais ou menos assim. Então a nossa argumentação tem que ser baseada em ciência. E nós temos uma ciência de altíssima qualidade que não deixa nada a perder para os organismos, para as instituições internacionais. A gente só fica para trás porque nós não temos o investimento que eles têm, né, em ciência, tecnologia e inovação. Mas essa percepção, ela é muito interessante. E ela é enviesada por desconhecimento e, às vezes, por má intenção. Se você pensar que você sai aqui de São Paulo, vai voar para, sei lá, Estados Unidos, você passa perto de 3 horas e meia num voo de jato comercial a 800 km por hora em cima da floresta amazônica. Quando você fala isso para um europeu, ele sai de Lisboa e vai talvez quase até Moscou, ele atravessa a Europa inteira. Quantos países, né? Vai Portugal, Espanha, França, Alemanha, vai passando, Polônia, e para nós é só dentro da Amazônia.
Então eles não têm essa noção e a gente tem que reforçar isso, tem que falar. É para mostrar o tamanho do desafio que é controlar o desmatamento. Se a gente pensar o desmatamento, eu lembro em 2009, eu tive numa conferência internacional também, com uma sueca muito crítica da produção brasileira. Ela tinha acabado de publicar um trabalho, uma mulherona de uns 2 metros de altura, e eu, meninão meio novo, né, falei, eu vou lá conversar com essa senhora, né? E eu comentei para ela o seguinte, olha, os nossos indicadores de desmatamento têm caído, como de fato caíram depois de 2004, 2005, os nossos índices de desmatamento estavam caindo muito. Então, se você está me dizendo que a pecuária brasileira é grande responsável pelo desmatamento, agora que o nosso desmatamento está caindo, a nossa pecuária está melhorando, então, né? Ela já viu que começou a ficar assim. Tá, então agora a nossa pegada de carbono é metade do que era antes, porque o desmatamento está na metade. Ela ficando incomodada. Aí eu falei, quer saber mais? Sabe o que a pecuária fez para combater esse desmatamento? Nada. Não tem a ver com a gente. Mas não é, o grosso não é causa. A pecuária não é o principal motivador do desmatamento. Então ela tem pouco a fazer em relação ao desmatamento. O desmatamento é caso de polícia, porque política nós temos. O Código Florestal está ali, definindo o que pode e o que não pode ser feito. Então a gente tem dificuldades mesmo, e acho que é uma falha do Brasil que ofusca o benefício de uma pecuária sustentável, de uma agricultura feita com base científica, é ofuscada por uma incompetência na gestão do desmatamento, que a gente precisa atacar muito fortemente. Quando eu estava nessa conferência da FAO há 2 semanas atrás e houve um pesquisador falando de desertificação, que é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque a mudança climática pode levar à desertificação. E ele colocou de um lado da moeda um deserto na Tunísia, se não me engano, e do outro lado uma foto de desmatamento da Amazônia. Então essa imagem serve até para nós brasileiros. A imagem dele era um ângulo reto, um quadradinho, um bico perfeito entre um lado verde, onde tinha floresta em pé, e um bico de dentro, onde houve o desmatamento. Sempre que vocês virem uma imagem dessa, isso é desmatamento legal, autorizado. Pensa comigo, alguém que faz desmatamento ilegal vai se preocupar em manter um quadrante, respeitar uma cerca, respeitar uma coordenada geográfica, porque ele foi autorizado a desmatar até aquele metro? O desmatamento ilegal não respeita isso. O desmatamento ilegal é aquela bagunça que você vê queimando tudo de qualquer jeito. Quando você tem uma linha reta bem definida entre o que é desmatamento e o que é área desmatada, isso é autorizado. Muitos dos gringos não aceitam que existe desmatamento legal, autorizado. Mas o Código Florestal diz que 20% você pode desmatar. E os proprietários de terra responsáveis da Amazônia querem ocupar essa terra. Eles estão no direito deles. Então a gente, às vezes, no Brasil não tem essa clareza do que é desmatamento legal e do que é ilegal. E para a infelicidade dele, ele mostrou uma foto de desmatamento legal. Era um quadradinho perfeito, assim, um bico didático, para você mostrar que tinha sido autorizado e estava com todo o cuidado. O desmatamento foi feito tecnicamente de forma correta, naquela área pequenininha ali. Então não serve de exemplo como uma irresponsabilidade ou uma falta de gestão da floresta amazônica. É importantíssimo a gente combater o desmatamento. Acho que não tem um brasileiro em sã consciência que defende desmatamento e que não acha que isso é um mal para o país. A gente está na beira de ter uma COP lá na Amazônia e esses assuntos estão cada vez mais, são chagas abertas do Brasil que a gente precisa combater. Na nossa visão, talvez aqui em São Paulo, longe, né? O que a gente pode fazer para isso? Nós, na Pecuária Sudeste, há 48 anos, fizemos aniversário há pouco tempo, estamos trabalhando com a intensificação sustentável. Nós estamos no coração do estado de São Paulo, do lado de Ribeirão Preto, uma das terras mais caras do Brasil. Se a gente produzir de uma forma ineficiente, nós não somos competitivos. Então vamos buscar essa eficiência. Vamos usar nossa inteligência para produzir uma agricultura competente. E com isso, eu diminuo a pressão sobre novas áreas. Hoje nós temos uma incerteza muito grande do que é a área de pastagem no Brasil. 140, 160 milhões de hectares. Nós podemos produzir o mesmo tanto de carne hoje com muito menos área, cedendo área para energia, para bioenergia, cedendo área para reflorestamento, para outras cadeias importantes de grãos também que estão crescendo, sem avançar em floresta. Ao contrário, fazendo um movimento de reflorestamento.
O IPCC, no último relatório desse ano, mostrou ali, o Brasil é o país com maior potencial de descarbonização, tanto por reflorestamento quanto por desmatamento evitado. São duas vertentes importantes. E nesse ponto, de novo, a agricultura ela é marginal. Ali, uma pontinha do gráfico fala de agricultura, com os potenciais de redução. A nossa força está em combater desmatamento e aumentar reflorestamento em áreas marginais que não precisam ser ocupadas pela agricultura e pela pecuária. Então, é um papel desafiador mesmo nosso, e a gente tem que confiar na ciência e trabalhar duro, direitinho na ciência, para que esses dados sejam aceitos internacionalmente, que a gente tenha credibilidade para falar. Não é só porque eu sou brasileiro que eu estou defendendo isso. Nós temos pesquisas, artigos publicados em excelentes revistas. O Ladislau lidera grupos importantíssimos aqui que estão nessa temática dizendo, olha, a ciência está dizendo isso. E os internacionais avaliam os nossos trabalhos e estão dizendo, não, puto, o que esses caras fizeram está valendo. É isso mesmo, pode publicar nas melhores revistas aí. Com isso, a gente ganha força nesses argumentos e é legítima essa defesa, sempre não esquecendo que a gente tem que combater o desmatamento, que isso é uma chaga aberta para todos nós. Obrigado, Alexandre. Você falou na importância da ciência, você falou em métricas. Eu vou fazer uma pergunta para o Ladislau, mas eu estou lembrando de uma historinha, viu, Daniel? Quando a gente organizava, anos atrás, na Embrapa, em Brasília, um evento similar a esse, o organizador perguntou o seguinte, qual é o jornal mais lido da Embrapa? Ficou todo mundo assim, né? Ele está perguntando isso, né? Ele falou, é o jornal de daqui a 15 anos. Então eu vou perguntar para o Ladislau, no jornal de daqui a 15 anos, o que a ciência vai falar sobre a questão da agricultura? Que métricas você imagina que a gente ainda vai ter que desenvolver para conseguir realmente fazer toda essa comprovação que o Alexandre falou, que o Rodrigo citou, que o Fábio já está fazendo? Quer dizer, que desafio que a ciência tem para a gente pensar em 2038, né? E depois fala que é amigo, né? Não, excelente, Edilson. Acho que o desafio é esse. Mas assim, eu só vou dar complementar aqui com o Alexandre tão bem colocou, assim, a importância de estar nos fóruns internacionais. E não é questão de soberania. O nosso país é nosso, a gente faz o que quer e tudo bem. A gente é conectado ao mundo, isso é óbvio, mas não foi muito essa atitude que a gente teve em anos recentes. E isso traz mais dificuldade para você se defender nos fóruns internacionais, com o nível de desconhecimento e com a chance que você dá de se ausentar da mesa de contribuição científica, de negociação. A gente, como a gente está ponderando aqui, a gente tem parte dessas soluções para muitas coisas ligadas ao agro. Então, por que nós não vamos estar presentes? Por que nós não vamos falar com ênfase? E por que não traz uma COP para o Brasil? Então, felizmente, a COP está aí. Em 2025, vai ser realizado no Brasil. E isso que o Alexandre falou, do tempo que é para atravessar a Amazônia, é uma das coisas que mais chama atenção. Uma das ocasiões que eu estive na Nova Zelândia, após eu falar do uso do solo do Brasil e mostrar, olha, 60% é floresta. Uma cientista francesa no café, olha, mas que notícia maravilhosa, eu estou assim, em êxtase, porque eu descobri que a floresta amazônica ainda existe. É uma cientista, tá certo? Não dá a impressão que é má fé por causa de business, né? Mas porque ouve tanto falar do nosso desmatamento, e que ele ocorre em alguma medida, inclusive o legal, que gera essas situações. Então, isso é crítico. E outra coisa crítica é a ciência, como o Edilson demandou, né? O que a ciência tem feito? Tem a componente de medir bem, medir com confiabilidade. Além da ciência, né, do fórum de ciência, de publicação, a gente teve que ir também para as plataformas de certificação. Isso que o Fábio mencionou da Verra, é uma certificadora hoje, acho que mais de 80% dos contratos de carbono não ligados ao agro, acho que é geral, são certificados pela Verra no Brasil. Então a gente não é advogado da Verra, não tem outros players, mas enquanto não viabilizou inserir técnica como LIBS, como um método aceito para quantificar carbono, você tinha que ficar usando o CHN ao custo de R$100 cada amostra, com uma capacidade de gerar menos de 80 ou 90 análises por dia. E resíduos de cromo, etc., né, com métodos tradicionais. Mas agora a gente entra numa nova trajetória de métrica de superar. Então, Edilson, eu acho que uma das contribuições na linha de métrica, e para medir o estoque, o que você precisa? Você precisa do carbono,
que aí o Libs faz, mais de 1.000 análises por dia, a um custo, não vou falar quanto está, centes, né, Fábio? Não deve ser, né? Mas é uma agenda, assim, já em uma medida muito virtuosa, que deve escalar. E o outro parâmetro que a gente tem é a densidade do solo. Isso ainda é... Você tem que ir no campo, coletar amostra indeformada, trazer para o laboratório, fazer... Isso a gente também espera superar nesse período. Então, Edilson, é a hora que falar que medir estoque de carbono era difícil em 2023, em 2038, você está dando uma margem boa, né, Débora? Débora ali que aceita muito desafio, vamos resolver isso muito antes, facilitar a vida, reduzir custo e ser certificável, né? Senão também não vale. Essa é uma agenda. A outra era da chamada, tem a questão da mitigação, que é o que a gente está falando, de monitorar, de buscar prática, mas tem a questão da adaptação, que o Alexandre fez excelente referência. Então, eu acho que essa agenda da adaptação de culturas, de sistema de produção, esse é um desafio importante, mas que a ciência brasileira está numa condição muito diferenciada para, confirmando determinados cenários, né, desse impacto das altas temperaturas, das altas emissões de gases, a gente poder superar, entregar produtos, novas variedades. Aqui tem um melhorista aqui, o Francisco, contribuição fantástica em pastagem para o Brasil, uma coisa espetacular que o Brasil fez. A maior parte dos produtos nossos são produtos exóticos, não era para a tropical. Se a gente tivesse tido um esforço imenso da ciência, e o esforço que ultrapassa o paper, né, Alexandre? Tem que ir para o mercado, isso é inovação, é adoção, é compra, é confiança do produtor e gerar produção, produtividade e reduzir impacto ambiental. Então, Edilson, eu acredito muito nessas agendas que virão, e aí eu também pondero um pouco. A gente tem visto os grandes players, os grandes produtores, as grandes empresas de produção, em alguma medida, com muita clareza, até porque eles são exportadores, e eles vão nesses fóruns que ficam cobrando essas coisas. E estão, em alguma medida, sensibilizados e incorporando essa agenda forte. O pequeno e o médio tem, por outras razões, uma série de desafios. Então, a questão do cooperativismo, o associativismo, e mesmo as startups podem identificar oportunidades nesses... Não é nicho, isso é a maioria dominante. A maior parte dos produtores brasileiros não são grandes produtores. Mais de 70%, 80%, até mais, são pequenos e médios produtores. Então, eu acho que aí vai ter uma agenda que a ciência, a inovação vai gerar. E quando a gente está falando de carbono, ou de matéria orgânica do carbono, a gente hoje está falando muito de co-benefícios, e são os recursos naturais. Qual que é o próximo, ou que já está aí na onda, na crista da onda de preocupação? É a água e o próprio solo. Até quando a gente vai ter solo para aumentar a nossa produção, a nossa produtividade? Então, são questões assim, todas associadas, e quando você pensa no nexus, né? Água, agricultura e energia, e aí entra a questão do hidrogênio verde, isso é crítico para o planeta. E não dá para ter às vezes vai ter, hoje já 70% da água de irrigação é para agricultura no mundo. O Brasil, menos de 10% é irrigado. E com as intempéries, como que você vai manter uma agricultura pujante? Então, essas questões estão conectadas, Edilson. Eu acho que o Brasil tem, assim, o desafio, mas a oportunidade junto de fazer uma agenda virtuosa nesse tema e podendo chegar em 2038 como um provedor de alimento para a sua população, para o planeta, e em bases sustentáveis, e aí a gente atenuando essa questão da mudança climática, que é uma coisa de grande monta e de muito impacto à população no planeta, mas que muitas vezes se põe o negócio à frente do interesse da população. E talvez essa seja uma das ciências que dá para pôr o ser humano na frente, e não pôr o business ou outras questões, né? Porque se a gente achar que mitigação é só ganhar dinheiro, tem que ter que ganhar dinheiro, mas isso é para a sobrevivência da vida no planeta. Então, é assim, uma ponderação que eu trago, o tempo é exíguo, mas muito obrigado. Daniel, já vou passar para as perguntas, só vou fazer uma pergunta para o Fábio antes, mas fazer uma menção aí que o Ladislau falou da presença do Francisco. Rodrigo, o Francisco é um pesquisador aposentado da Embrapa, que continua na ativa, que desenvolveu grama específica para portos, para aeroportos, grama que não pega fogo, e pouca gente no Brasil sabe disso. Então, isso foi desenvolvido aqui em São Carlos para a gente. O Daniel falou da audiência qualificada, né, Daniel? É muito bom a gente ver como a ciência é pujante em coisas que a gente às vezes nem imagina, né? Da importância de você não ter um gramado que atraia, por exemplo, pássaros que possam entrar numa turbina de um avião. Mas, Fábio, o Ladislau falou da questão da tecnologia, uma coisa que talvez as pessoas devam estar se perguntando. Você está falando de uma tecnologia de laser usada pela NASA em Marte,
mas como é que o pequeno e o médio produtor podem ter acesso a essa tecnologia, por exemplo, para trabalhar nesse cenário que nós estamos discutindo agora? E aí, na sequência, Daniel, a gente abre para as perguntas em função do horário. Perfeito. Hoje é um grande desafio, né, levar a tecnologia para o pequeno agricultor. Hoje o Brasil tem 5 milhões de imóveis rurais, né, 80% da nossa agricultura hoje são pequenos agricultores, e a agrorobótica sempre pensou nisso, né, junto com a Embrapa, em como escalar essa tecnologia. Hoje nós temos o primeiro centro fotônico, ali perto do Tenda Atacado, no Alexandre Pedrazani, e ali nós temos uma estrutura de hardware e software, que é um equipamento que a gente recebe a amostra do Brasil inteiro, tudo dentro de uma plataforma que faz uma análise de solo em tempo real. Protegemos a tecnologia no INPI, depositamos a patente ano passado. Semana passada, terminando um processo de ISO 17025, de 3 anos de implementação, para trazer um alto padrão de qualidade no processo. E o porquê que nós fizemos isso? Porque nós vamos escalar essa tecnologia. Como que você escala ela para colocar ela não só no grande agricultor, mas no pequeno também? Você depende das cooperativas. E aí o nosso modelo de negócio é muito parecido assim com o McDonald's. Você comer um lanche do McDonald's cheeseburger aqui em São Carlos, comer lá na China, é o mesmo lanche, porque tem processo. Então a gente está com uma ISO agora, a gente vai escalar, e nós acreditamos muito numa escala agora com parceiros, né? Então pega a tecnologia Embrapa Agrorobótica, coloca dentro das cooperativas, aí o corpo técnico das cooperativas acessa os pequenos produtores. E aí nós viabilizamos para ele, além da produtividade agrícola, com manejo agronômico de corretivos e fertilizantes, o acesso ao mercado voluntário internacional. E só falar um pouquinho desse mercado, o foco da agrorobótica aqui no Brasil é o mercado agrícola, é fazer carbono no solo na parte agrícola. O Rodrigo falou, né, o Brasil tem lá 850 milhões de hectares, né? 3% é cidade, e o agro, que é agricultura, são só apenas 88 milhões de hectares de culturas agrícolas e 150 milhões de hectares de pastagem. Quando a gente olha para a pastagem, 50 milhões de hectares de pastagem no Brasil hoje estão degradadas, que precisam de uma tecnologia, de um mercado voluntário de carbono para incentivar essa conversão de pasto degradado para a agricultura regenerativa. Então, é um pouquinho desses mecanismos que o mercado de crédito de carbono traz para estimular o agricultor. Além do mercado do solo que nós trabalhamos, o Brasil também tem um mercado já desenvolvido de crédito de carbono, que é o mercado de floresta, né? Onde o agricultor ele é remunerado dentro de projetos no mercado voluntário internacional para não ter desmatamento ou para reflorestar aquela propriedade. Então, a nível de futuro, lá pensando em 2030, 2040, a gente acredita também não só no mercado voluntário de carbono, mas também a agregação de valor nas commodities carbono negativa, vender um produto diferenciado no mercado internacional e também remunerar o agricultor por outros serviços ambientais da porteira para dentro, biodiversidade, água, manejo do solo e assim por diante. Então, é uma agenda que o Brasil vai liderar, e se hoje a gente alimenta 1 bilhão de pessoas, o desafio para os próximos anos aí é chegar a mais de 2 aí. Então, e o agro, assim, a gente mede isso, né? A gente vê o que o agricultor está fazendo e é sensacional os resultados. Cabe agora à comunidade técnica e também à parte política saber comunicar isso melhor para o mundo e desmistificar isso, porque nós estamos fazendo a lição de casa muito bem feita e não devemos nada para nenhum país do mundo. Daniel, perguntas? Tem lá. Tem pergunta. Que coisa interessante esse painel aqui, é de tirar a tampa da cabeça, né? Tudo bom? Eu sou o Felipe. Eu fui aluno do TCC da Marcela, na Embrapa Sudeste. Estou trabalhando com estruturação de green bonds para o agro. Aí a minha pergunta, acho que para vocês dois, da parte de certificação, você vê o custo da sua tecnologia comparável com o valor do crédito carbono? Ele vai reduzir assim o custo de certificação? Você vê escala para você trazer esse custo muito para baixo? Porque hoje o custo de certificação ele é muito caro para o produtor, então inviabiliza um pouco você fazer o crédito carbono. E da parte mais financeira, que é onde eu estou atuando mais, como que a gente traz essas métricas brasileiras para os principais modelos de green bond internacionais, do ICMA e da União Europeia, o modelo mais novo, para trazer, né? Porque, sei lá, hoje no mundo a estimativa que esse ano tem uma emissão de $1 trilhão em green bonds, e esse dinheiro não chega
para produtores que estão fazendo uma agricultura super sustentável. Vou só começar aqui e passar para o Fábio, porque o Fábio passou e tem legitimidade para falar, porque passar por uma certificação da Verra não é nada trivial. A Verra é a plataforma que fica em Washington, né? E que concentra em torno de 80% dos projetos de carbono do mundo, né? E você tem que ter muita capacidade para fazer a evidenciação científica e mostrar que o seu discurso está alinhado com a prática. Mas eu achei muito boa a pergunta, porque você tem hoje métricas internacionalmente aceitas, como o GHG Protocol Agricultural, né, que você pode adotar. Também nós temos agora, em 26 de junho de 2023, o lançamento dos padrões internacionais que foram emitidos pela Fundação IFRS por meio do International International Sustainability Standard Boards. Perdão pelo meu inglês macarrônico, né? Mas isso é de uma importância tremenda que me faz arriscar até o inglês, porque as organizações terão que trabalhar no escopo 1, 2 e 3. No escopo 1, você vai ter que evidenciar qual que é o impacto da sua atividade em termos de externalidades. E inclusive uma pessoa que abre o seu notebook para trabalhar no home office, estará emitindo. Ok? O escopo 2 é o que a sua organização estará fazendo em direção à transição energética para energia limpa e renovável. E o escopo 3, esse é fascinante, é como que você responde pela sua cadeia de valor. Então, uma empresa que compra de uma unidade familiar produtora do agronegócio, ela vai exigir daquela unidade produtora o seu inventário de carbono, porque vai impactar o seu reporte no escopo 3. Então, é fundamental você trazer esse tema, porque as métricas são de uma relevância enorme, e eu espero, sim, que reduza o custo para você ter acesso a elas. Mas eu passo a palavra para o Fábio. Custo, no nosso caso, não é mais problema, né, para a agrorobótica, na parceria com a Embrapa. Até que a tecnologia foi até destaque ano passado numa matéria internacional no Wall Street Journal, falando do poder da mensuração, reporte e verificação de carbono em tempo real com uma tecnologia inovadora de baixo custo. Quando a gente olha o mercado de crédito carbono global, o mercado de floresta, em termos de tecnologia, ele é mais fácil de mensurar, porque com satélite você consegue mensurar se está tendo desmatamento de uma árvore ou drone. Agora o solo não, o solo você tem que entrar em profundidade até 60 centímetros, 80 centímetros, aí tirar essa amostra, analisar, quantificar e depois montar uma estratégia para aquele agricultor sequestrar mais carbono no solo. Então, um pouco dessa dinâmica que nós criamos dentro da plataforma, quando o agricultor fecha um contrato com a agrorobótica, é um contrato de longo prazo. Para vocês terem ideia, o mercado de crédito carbono global voluntário de solos é um mercado você tem que manter a prática 20 anos, né? Então, como que você assina um contrato de longo prazo com o agricultor? Esse foi um desafio que nós superamos, né? Hoje a agrorobótica está em 600 mil hectares no Brasil, tem presença em 17 estados já como histórico, mas com foco agora muito grande em 4 estados brasileiros, e nós conseguimos, através de mensuração financeira, mostrar toda a viabilidade da adoção da nossa tecnologia, tanto para carbono quanto para fertilidade. Então, foi uma inovação disruptiva, porque nós rompemos essa barreira de custo de adoção e hoje a tecnologia ela é viável para escalar no Brasil inteiro. Daniel, tem um relógio piscando aqui, vermelho e preto, o refletor está piscando, é para terminar já, dá tempo para uma última pergunta. 2 perguntas, vamos lá. Alô, boa tarde. Meu nome é Henrique, eu sou engenheiro agrônomo e sou doutor em Big Data e Inteligência Artificial na Agricultura, formado na Jiajiang University, na China. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio em relação ao... Ele falou que ele pega o solo, ele leva para o laboratório e faz uma análise. Eu suponho que essa seja uma análise espectral para identificar os nutrientes dentro daquela amostra de solo.
Na China, já existe uma empresa que colocou essa análise espectral e colocou em cima de um drone terrestre, a qual ele anda sobre a área e vai fazendo diferentes análises do solo ali. Então, ali eles juntaram a análise espectral e a agricultura de precisão, tudo junto num só ponto. É de um objetivo futuro de sua empresa fazer algo parecido, ou se há interesse, ou existem limitações tecnológicas aqui no Brasil para conseguir algo parecido. Obrigado. Obrigado pela pergunta, né? É a primeira onda da nossa tecnologia, que foi um desenvolvimento aí de 8 anos, ela está embancada. E quando você olha a nível de Brasil ou de mundo, hoje o Brasil tem 350 laboratórios químicos de análise de solo. Quando você manda uma amostra lá para fazer 23 parâmetros, o que eles fazem em 30, 40 dias com um monte de resíduo, nós fazemos em 20 segundos em tempo real, vinculado com o serviço de inteligência artificial na nuvem. Essa é a primeira onda, eu acho que ainda vai mais uns 2, 3 anos aí para acabar de desenvolver ela, para depois pensar a nível de campo. A Embrapa, junto também com o Instituto de Física da USP, com a Embrapi também, já tem muita pesquisa em cima do rover para levar isso a campo. Mas um dos desafios para isso implementar é que no Brasil a heterogeneidade do nosso solo é muito grande. E tem muito problema com compactação e você tem que chegar em profundidade para tirar a amostra. Então você tem um desafio de engenharia mecânica gigante para tirar essa amostra para depois mensurar. Então, não é só mensurar. Então, eu acredito, mas se a gente fizer um trabalho bem feito em bancada, em escalar isso de forma mais rápida, eu acredito, on-farm, né? Eu acredito mais nesse modelo hoje. Tanto é que a gente já está conversando nesse sentido com grandes grupos de ter a tecnologia on-farm lá, porque a grande dor do agricultor, imagina assim, um agricultor de soja e milho. Ele planta a soja dele em outubro, tira ali em fevereiro, já entra com milho ou com algodão, tira em março, depois já entra a pastagem, então ele não tem um tempo de solo parado. Então, o tempo e a precisão da análise de solo para fertilidade é uma dor dele. Então, a gente consegue também, com a tecnologia, nesse formato de bancada, atender as dores deles. Fábio, eu vou pedir a autorização que eu pedi, só ajudar na resposta, tentar contribuir. Então, na questão da agricultura de precisão, em parâmetros de fertilidade, que está principalmente na camada fértil, mais rasa, eventualmente, as análises espectroscópicas com câmara multiespectral, você tem informação. E, para isso, o solo também precisa estar descoberto. Então, assim, o Brasil tem um protagonismo imenso em plantio direto, que o nosso solo fica coberto, maior parte do tempo, ou quase a totalidade do tempo, com dificuldade relevante de você acessar até esses parâmetros da camada superficial. E quando a gente vai para o estoque de carbono até 60 centímetros, metro, aí vem para estoque ainda, pelo menos do nosso conhecimento, e a gente tem participado de diversos fóruns internacionais, não tem uma solução ainda expedita, remota, mas os esforços científicos são fortes, até porque é um mercado realmente muito relevante, né? Então, assim, um comentário em relação à sua pergunta super pertinente, e o avanço chinês é assombroso, né? Então, investir em ciência, tecnologia, para ter inovação e para ter competitividade internacional, global, é imprescindível. Não é despesa, é investimento, tá? Então, a gente é enviesado, está na área científica, mas o desenvolvimento dos países, em particular o que a China tem feito em anos recentes, é assombroso. Você que viveu lá, você pode falar com muito mais propriedade. Posso complementar, Edilson? Esse desenvolvimento, essa inovação, ela reflete diretamente no produtor, né? Ao você ter uma plataforma com menos resíduo, o custo provavelmente também é mais interessante, capilarizada no país, porque se os produtores não se identificarem com a metodologia, não se sensibilizarem com a adoção dessas práticas, nós vamos continuar conversando aqui numa sala fechada. A gente não alcança a transformação que o país precisa. Então, eu queria trazer esse destaque do componente do produtor, do empreendedor, dos grupos de investimento que fazem a agricultura acontecer no campo. Esse grupo precisa estar apoiado na ciência, com essa inovação no campo acontecendo, porque o escopo 3 das grandes indústrias está lá no campo. Nós temos um projeto em patrocínio com a Nestlé também no viés do leite. Visitamos produtores lá. E a Nestlé está preocupada com isso. As grandes empresas estão preocupadas com isso. Elas fizeram o seu inventário. Nos escopos 1 e 2, ela tem uma certa gestão, né?
mas o escopo 3 das empresas, que é dentro da porteira para nós, é um grande desafio. Então é importantíssimo isso que foi falado aqui. Inovação, que é o foco também do nosso evento, né? Ciência, tecnologia e inovação para chegar no campo, para alcançar essa transformação lá e a gente ter o benefício, né, da redução de carbono e de uma produção mais inteligente, eficiente e sustentável também. Francisco? Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Dimer de Souza. Eu só queria fazer um pequeno comentário. Você pode encontrar a raiz de braquiária a 3 metros de profundidade, né? Então, imagine o potencial dessas nossas forrageiras, que são verdadeiras máquinas de fotossíntese. Mas o que eu gostaria muito de ouvir a opinião dos senhores é sobre o seguinte: será que eu estou certo em identificar uma aparente contradição na seguinte situação? Vamos supor que por um raio luminoso nós todos nos tornemos vegetarianos. Não vamos mais comer carne. Bom, nós sabemos que carne é um produto de alto valor alimentício, certo? Nós vamos ter que continuar comendo. Então, nós vamos ter que substituir a carne por produtos de origem vegetal. Isso não vai causar desmatamento? Nós trabalhamos junto há alguns anos, né, Francisco? E o Francisco sempre traz esses pontos que nos fazem pensar diferente, né? Então, obrigado pela pergunta, Francisco. Eu acho que existe essa visão. Eu acredito muito na coexistência das novas tecnologias de alimentação, porque, afinal de contas, existe engenharia de alimentos desenvolvendo coisas espetaculares. Então, a gente vai, sim, ter uma dieta mais sintética, talvez assim, ou mais com desenvolvimento tecnológico, no sentido de termos proteínas alternativas de altíssima qualidade. Talvez no futuro elas até consigam suprir totalmente, e é difícil, mas, né, não podemos duvidar da ciência. Mas hoje eu acredito muito na coexistência, porque nós sabemos produzir carne e leite, e especialmente carne e leite, né, com bastante eficiência, com bastante inteligência. Então, a produção natural, ela vai persistir por um bom tempo. É bom que fique pelo meio do caminho aqueles produtores que não fazem direito. A gente tem, infelizmente, né, produtores que não adotam as tecnologias mais adequadas. Eles estão ficando pelo caminho. A gente vê sistematicamente e historicamente uma evolução da pecuária brasileira no sentido de mais produtividade, mais eficiência e também agora mais sustentabilidade. Então, o mundo virá vegano, até um trabalho publicado pela Embrapa na Nature Climate Change, acho que foi, dizendo o contrário, que você consumir menos carne, você desestimula a inovação no campo, porque o cara fatura menos, o pecuarista fatura menos. Se ele fatura menos, ele investe menos em tecnologia. Então é o contrário, estimular o consumo, que seja compartilhado com todas as fontes nutricionais que a gente tem disponíveis. Ninguém está dizendo para você exagerar no consumo de carne. Faça a sua dieta balanceada, mas mantenha a proteína animal de carne, frango, peixe, bovino na sua dieta. E com isso você vai estimular o setor a se manter ativo e ávido por inovação. E ao adotar essa inovação, ele vai produzir de uma forma mais eficiente. Isso vai trazer um ciclo virtuoso, ao invés de simplesmente abandonar o consumo de proteína animal verdadeira. É uma forma de enxergar essa resposta.